Em março de 2012, Eduardo Moreira, de 42 anos, desapareceu junto com sua esposa Letícia e os 2 filhos pequenos, Caio e Lucas, da própria casa, sem deixar qualquer rastro. A família simplesmente evaporou em uma tarde comum, abandonando ovos no balcão, pipoca na sala e 2 cachorros no quintal. 4 anos depois, em setembro de 2016, Vinícius Amaral fazia uma trilha em uma região de floresta quando encontrou algo que revelaria uma verdade muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Eduardo havia construído uma vida próspera em uma cidade do interior desde que se mudara com a família no inverno de 2011. Aos 42 anos, comandava um negócio bem-sucedido de fontes decorativas que atendia toda a região, enquanto Letícia, de 41, trabalhava como corretora de imóveis licenciada. Os filhos, Caio, de 5 anos, e Lucas, de 4, frequentavam a escola local e eram conhecidos na vizinhança como crianças alegres e educadas. A manhã de 15 de março de 2012 começou como qualquer outra quinta-feira. Eduardo acordou cedo para organizar os pedidos da semana e preparar as crianças para a escola. Letícia tinha algumas visitas marcadas para mostrar imóveis à tarde. A rotina familiar seguia normalmente quando Eduardo ligou para seu pai, Joaquim Moreira, por volta das 10h30. "Estou com pressa para um encontro de almoço", disse ao telefone. Joaquim notou que o filho parecia ligeiramente ansioso, mas nada indicava algo fora do comum. Mais tarde, Letícia conversou por telefone com sua irmã sobre o bebê recém-nascido da família. A conversa durou cerca de 20 minutos, e Letícia demonstrava entusiasmo ao falar sobre crianças. Ela comentou que Eduardo estava trabalhando em um projeto especial e que talvez visitassem a irmã no fim de semana seguinte. A última comunicação registrada de Eduardo foi com seu sócio comercial, Marcelo Dutra, discutindo uma encomenda. Marcelo relatou aos investigadores que Eduardo estava calmo e concentrado nos negócios. Às 17h47, Eduardo e Letícia encerraram todas as comunicações. Os celulares deixaram de emitir sinais e todas as atividades online cessaram abruptamente. Nenhuma mensagem foi respondida a partir daquele momento. Vizinhos relataram ter visto as crianças brincando no quintal por volta das 16 horas e Letícia regando as plantas meia hora depois. Nada parecia fora do normal naquela tarde ensolarada de março. À medida que a noite chegava e nenhuma ligação era atendida, a preocupação crescia. Os telefones iam direto para a caixa postal e ninguém atendia a campainha. A casa seguia com as luzes acesas, mas nenhum movimento dentro dela. Na manhã seguinte, o silêncio havia se tornado algo muito mais sombrio. Uma família inteira havia desaparecido como se tivesse sido apagada da terra, sem deixar qualquer pista. Na manhã de 19 de março, 4 dias após o desaparecimento, uma descoberta mudou o rumo da investigação. O carro da família Moreira foi encontrado abandonado próximo à fronteira com o país vizinho, em uma área pública ao lado de um posto de controle migratório. O veículo estava trancado, sem sinais de arrombamento ou pertences pessoais. As autoridades passaram a revisar as gravações de segurança dos dias anteriores. No dia seguinte, Joaquim Moreira recebeu um e-mail inesperado de Marcelo Dutra. "Não tive notícias do Eduardo há alguns dias. Ele não apareceu nas reuniões e não atende o telefone." No dia 21 de março, o detetive Alexandre Nogueira, da Delegacia Regional, foi até a casa da família. Tocou a campainha, andou ao redor, mas nada. Os cães latiam no quintal e não havia qualquer sinal dos moradores. Em 24 de março, Renato Moreira, irmão de Eduardo, decidiu agir por conta própria e entrou pela janela da sala. A casa estava exatamente como haviam deixado. Ovos apodrecidos no balcão, pipoca na sala, cachorros desnutridos vagando no quintal. Não havia sinais de luta ou entrada forçada. Tudo parecia congelado no tempo. As roupas estavam nos armários, documentos no lugar e mais de 200 mil nas contas bancárias sem qualquer movimentação. No dia 30 de março, o detetive Nogueira deu um novo rumo ao caso ao declarar oficialmente: "A família Moreira é vítima de um crime violento." A polícia acionou autoridades federais e a investigação passou a ser conduzida sob outra ótica. Enquanto isso, a análise do histórico do computador da família revelou buscas
sobre viagens internacionais com crianças e downloads de lições de idioma estrangeiro. Imagens da fronteira mostravam 4 silhuetas semelhantes a 2 adultos e 2 crianças caminhando para o país vizinho. Durante os meses seguintes, a investigação seguiu 2 linhas principais. A primeira apostava na ideia de fuga voluntária, sustentada pelas buscas no computador e pelas imagens da fronteira. Já a segunda, defendida principalmente pelo detetive Alexandre Nogueira, sustentava a hipótese de crime violento, dada a maneira abrupta e estranha como a casa foi deixada. As buscas se estenderam por trilhas, cavernas e áreas rurais na região de fronteira, durante todo o restante de 2012 e ao longo de 2013. Cartazes com fotos de Eduardo, Letícia, Caio e Lucas foram espalhados em postos de gasolina, hotéis e estabelecimentos comerciais num raio de 300 km. A frustração aumentava mês após mês. Em abril de 2015, 3 anos após o sumiço, a Delegacia Regional declarou oficialmente que acreditava numa viagem voluntária da família Moreira para o país vizinho. O detetive Nogueira foi removido do caso, embora seguisse convicto. "Nunca acreditei na teoria da fuga", declarou Joaquim Moreira à imprensa. A virada definitiva aconteceu numa manhã fria de 8 de setembro de 2016. O trilheiro Vinícius Amaral, de 35 anos, explorava uma área remota de floresta quando viu algo entre a vegetação densa, ossos esbranquiçados que pareciam ter sido arrastados por animais. Vinícius não hesitou, chamou as autoridades. "Vi que não eram ossos de animais", relatou mais tarde. "Estava olhando para restos humanos." 2 dias depois, em 10 de setembro de 2016, os investigadores localizaram 2 covas rasas com aproximadamente 60 centímetros de profundidade. O que encontraram ali destruiu qualquer esperança de que a família estivesse viva. 4 conjuntos de restos humanos foram retirados com muito cuidado. Cada um estava embrulhado em sacos plásticos pretos. Um detalhe que deixou a comunidade em choque. Era evidente, aqueles corpos haviam sido deliberadamente ocultados para jamais serem encontrados. Notícia chegou até Joaquim Moreira por uma ligação oficial naquela mesma tarde. "Encontramos sua família", disse a voz do outro lado da linha. Joaquim caiu no chão da sala, ao lado da mesa onde mantinha por mais de 4 anos fotos, recortes de jornal e todas as pistas que conseguira reunir. "Durante todos esses anos eu sabia que algo terrível havia acontecido", declarou. "Mas uma parte de mim ainda esperava que eles aparecessem na porta de casa." Em 12 de setembro de 2016, os registros dentários confirmaram que os restos pertenciam a Eduardo e Letícia. Os 2 conjuntos menores, frágeis, foram identificados como os corpos de Caio e Lucas. A descoberta desmontou por completo a narrativa que havia dominado o caso por mais de 4 anos. A teoria de fuga voluntária desmoronou. "Estávamos procurando por uma família que escolheu desaparecer", disse um investigador. "Mas, na verdade, estávamos diante de vítimas de assassinato desde o primeiro dia." Renato Moreira, irmão de Eduardo, expressou uma mistura dolorosa de alívio e devastação. "Finalmente sabemos a verdade", declarou. "Mas essa verdade é muito mais cruel do que qualquer incerteza." A cidade do interior reagiu com choque e raiva. Durante anos, muitos especularam por que uma família aparentemente feliz abandonaria tudo. Agora sabiam. Eduardo, Letícia e seus 2 filhos haviam sido brutalmente assassinados. E o crime ocorreu bem debaixo do nariz da comunidade. O caso passou oficialmente de desaparecimento misterioso para investigação de homicídio múltiplo. Em 15 de setembro de 2016, o detetive Daniel Aguiar, especialista em homicídios, assumiu a liderança da nova investigação. "Agora lidamos com evidências físicas concretas", declarou. "Cada fibra, cada fragmento de solo, cada traço microscópico poderia levar até o assassino." A abordagem forense substituiu definitivamente qualquer resquício da hipótese de fuga. O Instituto Médico Legal iniciou análises detalhadas nos restos mortais. Em 20 de setembro de 2016, os peritos encontraram um martelo de cerca de 1,5 kg enterrado próximo às covas. Nele, vestígios de material orgânico compatível com as vítimas.
O instrumento usado no crime estava ali há mais de 4 anos, declarou o perito responsável. O tipo do martelo não era comum. Tratava-se de uma ferramenta de uso profissional, como as usadas em construção ou marcenaria especializada. Ao mesmo tempo, outra equipe reexaminou o carro branco da família, que havia sido mantido em depósito desde 2012. Usando técnicas avançadas de coleta de DNA, os investigadores buscaram por fragmentos genéticos que não pertenciam à família Moreira. A coordenadora do laboratório forense explicou: "Estamos procurando por qualquer DNA estranho, a digital genética do assassino." Em 12 de outubro de 2016 veio o primeiro avanço. O DNA encontrado no carro revelou a presença de uma quinta pessoa. Alguém dirigiu o carro da família até a fronteira para forjar uma fuga que nunca aconteceu. A descoberta de um DNA desconhecido no volante do carro branco abalou a equipe investigativa. "Encontramos material genético de uma quinta pessoa no veículo", anunciou o detetive Daniel Aguiar. Isso confirmava que alguém havia dirigido o carro da família Moreira até a fronteira para simular uma fuga. A amostra foi inserida no Banco Nacional de DNA Criminal. O coordenador do laboratório declarou: "Agora temos a impressão digital genética do assassino. É apenas questão de tempo até sabermos quem é." A busca no banco de dados levou apenas algumas horas para trazer um resultado que chocou toda a equipe. O DNA pertencia a Marcelo Dutra, o sócio comercial de Eduardo Moreira. A revelação caiu como uma bomba. Marcelo esteve envolvido em todas as fases da busca. Enviou e-mails, participou de reuniões, consolou familiares. "Ele estava debaixo do nosso nariz esse tempo todo", declarou o detetive Aguiar durante uma reunião de emergência. A investigação se aprofundou e revelou que Dutra havia cometido fraudes financeiras contra o negócio de Eduardo. Com a ajuda de peritos, os investigadores descobriram cheques com assinaturas forjadas e transferências realizadas logo após o desaparecimento da família. "Os saques começaram uma semana depois do sumiço", disse o auditor forense. Dutra drenou sistematicamente a conta da empresa, roubando milhares de reais enquanto fingia procurar pelas vítimas. Em 18 de outubro de 2017, mais de 5 anos após os assassinatos, Marcelo Dutra foi preso em sua residência, numa operação coordenada pela Polícia Civil. As únicas palavras que disse aos investigadores foram: "Vocês demoraram para chegar." Sua frieza confirmou todas as suspeitas. A comunidade ficou em choque. Ele participou de vigílias, chorou com a gente. "Como alguém pode ser tão frio?", relatou um vizinho. O julgamento de Marcelo Dutra teve início em 12 de fevereiro de 2019. Quase 7 anos após os crimes, o Ministério Público apresentou um caso sólido: o DNA no carro, os cheques falsificados e o martelo usado no crime. Ele matou uma família inteira por dinheiro e depois teve a audácia de fingir preocupação, declarou o promotor. Durante o julgamento, depoimentos de amigos e familiares reforçaram o perfil gelado de Dutra. Joaquim Moreira, pai de Eduardo, o confrontou em lágrimas. "Você olhou nos meus olhos durante 4 anos, sabendo que matou meu filho e meus netos." Marcelo permaneceu impassível sem demonstrar qualquer emoção, mesmo diante do sofrimento da família. Em 15 de julho de 2019, após 3 dias de deliberação, o júri declarou Marcelo Dutra culpado pelos assassinatos de Eduardo, Letícia, Caio e Lucas Moreira. "O veredicto trouxe alívio, mas não pode devolver nossas vidas perdidas", declarou Renato Moreira, irmão de Eduardo do lado de fora do tribunal. A sentença foi proferida em 28 de fevereiro de 2020. Dutra recebeu a pena máxima de 40 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional. O réu demonstrou extrema crueldade ao assassinar 2 crianças inocentes, justificou o juiz durante a leitura da sentença. Aos 52 anos, Marcelo não poderá sair da prisão até os 92. Durante a audiência final, Marcos Moreira, outro irmão de Eduardo, declarou: "O mundo foi roubado de 4 almas lindas, mas pelo menos a justiça foi feita." O caso da família Moreira foi oficialmente encerrado, mas as cicatrizes ficaram marcadas para sempre na comunidade que um dia confiou no assassino. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like.
Isso nos ajuda a continuar trazendo casos como este com profundidade e respeito. Inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um caminho para vir à tona. Nos vemos no próximo caso. Até lá. E nunca se esqueça, toda a verdade merece ser contada.